Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal para a gente conversar sobre cronograma de leitura. Esse é um assunto que muita gente me pergunta como eu faço meu cronograma, dá dicas de como fazer um cronograma, e é um assunto muito abstrato, gente, para falar bem a verdade, então por isso que eu pensei muito antes de vir conversar aqui sobre isso com vocês, porque primeiro, você tem que ver se fazer cronograma de leitura é de fato importante para você, se funciona para a sua vida, se você é o tipo de pessoa que gosta de seguir cronograma, esse tipo de regrinha. Eu gosto de ter listas, de ter regra, de ter planejamento. Então, o cronograma de leitura é uma coisa que vale a pena para mim. Mas você tem que ver se vale a pena para você, se aplica aí a sua rotina, por exemplo. E mesmo se aplicar, você tem que ver a melhor maneira que funciona para você. Eu poderia chegar aqui só e falar para vocês como eu faço os meus cronogramas. Eu vou falar, tá bom? Mas às vezes a forma que eu faço meu cronograma não vai funcionar muito bem para você, porque tem várias formas de se fazer cronograma de leitura. O que é o cronograma de leitura, né? É aquela organização em metas de leitura, ou por páginas, ou por tanto de livro, enfim, eu vou falar algumas formas aqui de se fazer cronograma, mas é interessante que você tenha em mente, desde já que você precisa ver aí o que cabe na sua vida. Então vamos discutir se o cronograma cabe ou não na sua vida. Por exemplo, se você é uma pessoa muito ansiosa e se você não trabalha com literatura, se o seu trabalho não exige tantas leituras assim, se você lê puramente por diversão, será que precisa, de fato, de você fazer cronograma? Porque, às vezes, a pessoa quer fazer o cronograma para ter quantidade de livros. Não, se eu fizer o cronograma, eu vou terminar o ano tendo lido 30 livros. Se você não trabalha com isso, se isso não é uma coisa assim que você precisa cumprir aquele compromisso, por que você tem que ter um número tal de livros para ler? Não é muito melhor você ler tranquilamente, você aproveitar suas leituras? Isso de você colocar que você tem que ler tantos livros por ano, eu coloco metas assim pra minha vida porque serve pra mim, é da minha personalidade, eu me sinto impulsionada com essas metas que eu faço, entendeu? Mas tem gente que não, tem gente que se trava com essas metas, então você tem que ver qual que é o seu tipo. Quando a gente fala do hábito da leitura, não é a quantidade de leitura, é o fato de você ler um pouquinho todo dia, de você incluir a leitura na sua vida, não para você falar que, nossa, eu leio, eu sou inteligente, olha que legal. Não é isso, tanto porque ler não é sinal de inteligência, mas é para você pegar os benefícios da literatura e trazê-los para a sua vida, trazer as transformações dos livros para a sua vida, porque se você lê bons livros, eles podem te ensinar coisas que vão mudar de fato a sua vida. É para isso que eu incentivo a leitura, e não para você simplesmente chegar no final do ano e ter um número X de livros lidos. Então, se você quer fazer um cronograma porque você de fato se sente impulsionado fazendo isso, ou porque você quer testar esse método, ok. Se não funciona para você, se for só para ter quantidade de livros lidos no final do ano, eu te aconselho a curtir as suas leituras e não ficar preocupado com cronograma ou com quantidade, tá bom? Então, ok, você chegou à conclusão que o cronograma de leitura é para você, ou que você quer tentar, quer testar fazer um cronograma de leitura para ver como que você vai reagir, ok, é super válido, como eu falei, funciona muito bem para mim. Eu vou te fazer 3 perguntas aqui. A primeira pergunta que você tem que ter em mente é qual que é o método de organização que vai funcionar melhor para você? Como que você acha que você vai conseguir assimilar melhor esse cronograma? É fazer o cronograma por páginas lidas, páginas por dia? Ou você prefere fazer tipo livros por mês, livros por semana? Não, eu quero ler um livro por semana. Ou você prefere fazer esse cronograma por capítulos? Quantos capítulos você vai ler naquele determinado período de tempo? Você prefere fazer o cronograma por dia, o tanto certinho de dia, ou você prefere fazer por semana, que aí você fica mais livre durante a semana? Você só tem que cumprir, por exemplo, vamos supor, é diferente você fazer um cronograma que você vai ler 10 páginas por dia
e você fazer um cronograma que você vai ler 70 páginas por semana. 70 páginas por semana, você pode ler 10 páginas por dia, mas se a meta é 70 páginas por semana, você pode ler num dia 70 páginas e no resto do dia você já cumpriu a meta, entendeu? Então é diferente, você tem que ver aí qual que é o tipo que te agrada mais, o que é que funciona mais para você, por capítulo, por dia, por semana, por página, vê aí o que é que funciona melhor para você. Segunda pergunta para fazer o seu cronograma é como que é a sua realidade, como que você funciona na sua vida. Vou dar exemplos, você gosta para você... Tem gente que fala que carro apertado é que anda, né? Então você tem que estar sempre ali na pressão. Se você funciona bem sob pressão, então talvez um cronograma um pouco mais puxado vai te motivar mais. Agora, se você não funciona sob pressão, não adianta fazer um cronograma super puxado, porque isso vai te travar ao invés de te motivar. Então você tem que se entender também. Eu, por exemplo, eu não gosto de nada muito frouxo, mas eu também não funciono super bem sob pressão. Eu até funciono assim, porque às vezes a gente tem que funcionar sob pressão. Mas se eu puder escolher o meu mundo ideal, é assim, eu gosto de puxar um pouquinho ali, mas também não fazer eu ficar sufocada, entendeu? Então você tem que entender essa forma também que funciona melhor. Meu marido, por exemplo, ele funciona bem sob pressão. Então ele gosta, as metas dele são audaciosas, ele gosta de pressão mesmo, porque ele consegue desenvolver mais sob pressão. Você tem que ver qual que é o seu estilo aí antes de fazer a sua meta, para saber se vai ser uma meta mais ambiciosa ou uma meta mais tranquila, ou um meio termo, que é o meu caso sempre, tá? E outra coisa que eu vou te perguntar é se você trabalha, de fato, com livros, ou se você trabalha com literatura, você produz conteúdo, ou você é professor. Eu sei que tem muitos professores que me seguem aqui, inclusive eu fico muito honrada pela presença de vocês aqui. Então, se você trabalha com livros de alguma forma, você tem compromissos a cumprir com os livros. Então, você tem data para terminar determinadas leituras. Por exemplo, eu tenho um clube, eu tenho os livros lá do clube que eu tenho data para terminar aquelas leituras, porque eu preciso ler e eu preciso fazer as aulas daquela leitura ali, fazer as lives e tudo mais. Então, eu tenho uma data certa. Se você trabalha com livros, você também, na hora de fazer o cronograma, você tem que ver as datas que você já tem aí para determinadas leituras, o que complica um pouquinho mais ainda esse cronograma, mas você tem que levar isso em consideração. Agora, se você lê só por diversão, só para você mesmo, então você já não precisa levar em consideração essas leituras obrigatórias, né? Que eu não gosto de falar obrigatória, mas que são leituras obrigatórias. As leituras do clube que eu dei de exemplo são, para mim, leituras obrigatórias. Eu quero fazer, eu que escolho as leituras do clube, eu gosto. É, inclusive, o meu maior prazer o Clube MSL, mas são obrigações, não deixam de ser. Então, você tem que ver também essa questão aí. Agora que você já entendeu tudo isso, a gente vai passar aqui para 2 ideias de cronograma que eu tenho para dar para vocês, que são tipos de cronograma que eu acho que funciona melhor pela minha experiência, na minha vida e na vida das outras pessoas também, que as pessoas vêm me falar muita coisa. Então eu vou dar 2 exemplos de cronogramas aqui que eu acho que são válidos, que pode ser o seu pontapé inicial. Mas saiba que o cronograma, ele tem que se adequar à sua vida. Então você pode pegar essas ideias aqui como pontapé inicial, mas depois você vai adequando e criando a sua própria forma aí de fazer cronograma, ok? Então vamos lá, antes disso, se inscreva aqui no canal. Não lembro se eu já pedi, mas nunca é demais, então se inscreva aqui no canal, tá? Já é para receber muito conteúdo sobre literatura. Eu te agradeço muito, você me deixa muito honrado com a sua presença aqui. Se inscreve agora para você não esquecer, dá para se inscrever pela televisão, não inventa desculpinha. Se você assiste aos meus vídeos, é porque você gosta do meu conteúdo, então me dá essa força aí, me dá essa moral, tá joia? Então vamos lá, o primeiro cronograma, a primeira ideia de cronograma que eu tenho para dar para vocês é o que eu falo que é o cronograma por páginas por dia, na verdade, que é aquele cronograma que você vai fazer o seguinte: você vai pegar, eu vou dar o exemplo aqui por mês, tá? Você pode fazer isso por ano, você pode fazer isso pelo período que você quer, dentro de 45 dias, mas eu vou dar o exemplo por mês aqui e aí você vai fazer no tempo que você quiser. Eu vou pegar aqueles livros que eu pretendo ler naquele mês. Aí eu vou somar as páginas
daqueles livros ali. Depois, o resultado daquele total ali, daquelas páginas dos livros que eu quero ler naquele determinado mês, eu vou dividir pela quantidade de dias que o mês tem. Então, vamos supor que eu tenho, deu 1000 páginas, o tanto de livros, eu quero ler 4 livros e os 4 juntos deram 1000 páginas. E o mês tem 30 dias, então eu vou dividir aquelas 1000 páginas por 30 dias e eu vou ter a quantidade de páginas que eu preciso ler por dia. E aí eu vou montar o meu cronograma de acordo com essas páginas. Dia 1, página 1, a página tal. Dia 2, página tal, a página tal. E assim por diante. Esse tipo de cronograma, eu acho que ele é muito bom para você descobrir se a sua meta de leitura está sendo realista. Porque quando você pega os seus livros, divide e dá a quantidade de páginas que você tem que ler por dia para cumprir aquela meta, você percebe se aquilo ali está dentro da sua realidade ou não. Vamos supor que deu 150 páginas por dia. É realista para você ler 150 páginas por dia? Para mim não é. Tem dia que a gente até lê mais do que isso. Então já teve vezes que eu li livro de 400 páginas num dia. Gente, mas isso é exceção da exceção. Eu não consigo manter todo dia lendo 150 páginas. Então, para mim, esse cronograma não seria realista. Então, é uma boa forma de você até alterar a sua meta. Aí tira um livro, soma de novo, divide de novo e vê quantas páginas por dia deu. Enfim, essa é uma das formas de você fazer um cronograma. Outra forma é a que eu chamo de cronograma com prazo definido. É a forma que eu mais gosto de fazer cronograma. E aí tem algumas mudanças aí que depende também da forma que funciona melhor para você. Esse tipo de cronograma, ele leva em consideração as leituras separadamente. A primeira forma que eu falei com vocês é você pegar um tanto de livros e fazer um cronograma para conseguir dar conta daquela meta ali que você tem. Esse outro cronograma que eu vou ensinar agora é para você fazer por cada leitura, para cada leitura, na verdade, que é o que eu prefiro fazer, que eu acho que funciona melhor. Então é o seguinte, você pode fazer ele por páginas também. Aí você pode dividir tanto por dia como por semana. Para fazer o cronograma por dia, você vai pegar aquele livro que você quer ler, você vai ver quantas páginas ele tem, você vai ver o prazo que você tem para ler aquele livro. Então, vamos supor que você quer ler aquele livro em 30 dias. Quer ou precisa, né? Então, você vai pegar aquele tanto de página, vai dividir por 30, que é a quantidade de dias, e vai ter a quantidade de páginas que você precisa ler por dia. Se você quiser fazer por semana, vamos supor esse período aí de 30 dias. Você quer ler esse livro durante um mês. Você vai pegar o livro, ver quantas páginas ele tem. E aí, se você quiser fazer o cronograma por semana, você divide por 4, que é o número de semanas, e vai ter a quantidade de páginas por semana. Aí tem essas duas formas de você fazer. A forma que eu prefiro fazer esse tipo de cronograma nem é por página, é por capítulo. Então, o que eu faço? Eu pego aquele livro, eu vejo quantos capítulos ele tem, aí eu vejo o prazo que eu preciso ou que eu quero ler aquele determinado livro, e eu divido a quantidade de capítulos dentre os dias que eu tenho para ler aquele livro. Eu acho que fazendo por capítulo, não sei, psicologicamente para mim funciona melhor, eu acho que eu rendo mais, eu acho mais fácil. Não sei, por capítulo funciona melhor para mim. E é a forma que eu faço os cronogramas detalhados que eu dou para vocês, tanto no grupinho, que é o de leituras coletivas. Se você está lá no grupo do WhatsApp, você já recebeu esse cronograma. Ou também lá para o clube. Se você é membro do Clube MSL, você também já recebeu os meus cronogramas detalhados que eu faço, vocês já observaram lá, por capítulos, que para mim é a melhor forma. Então, só para ficar claro, vamos supor que você tem um livro que tem 20 capítulos. Se você quiser ler esse livro dentro de 20 dias, o seu cronograma vai ficar um capítulo por dia. Dia 1, um capítulo. Dia 2, 2 capítulos. Se você quer ler esse livro que tem 20 capítulos em 10 dias, então serão 2 capítulos por dia. Aí lá no seu cronograma você vai colocar dia 1, capítulos 1 e 2. Dia 2, capítulos 3 e 4. E assim por diante. Se você quer ler esse mesmo livro de 20 capítulos, só que em 40 dias,
aí você tem mais tempo para ler. Você pode ler um capítulo a cada 2 dias. Então aí no seu cronograma você vai fazer dia 1 e 2, capítulo 1. Dia 3 e 4, capítulo 2. E assim por diante. Deu para entender? Essa, pra mim, é a melhor forma, a forma que mais funciona. E aí você tem que ver, como eu falei, a forma que mais funciona pra você. Tá aqui, eu acho que já o pontapé inicial, se você não sabia por onde começar a fazer seu cronograma, acho que esse vídeo vai poder te ajudar, tá joia? Lembrando, já que eu falei do clube, eu já revelei quais serão as leituras do Clube MSL de 2023. Então, se você não viu, assista a live que tá salva aqui no canal para ficar sabendo quais são as leituras. E quem sabe você pode ler esses livros com a gente no ano que vem, seguindo o cronograma que eu faço com muito carinho para vocês, um cronograma detalhado nesse esqueminha de capítulos que eu falei aqui com vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.